Olá, meu nome é Júlia, eu sou aluna da Universidade Federal do ABC e hoje eu vim contar um pouco sobre o projeto do meu grupo para o trabalho final da disciplina de Bases Experimentais das Ciências Naturais. O tema do nosso projeto é Fungos e Queijos, até que ponto essa relação pode ser nociva. Primeiramente, é importante a gente entender o que são os fungos e qual é a sua real importância para nós e influência no nosso dia a dia. Os fungos compõem o reino fungi e são seres heterotróficos, ou seja, não possuem capacidade de produzir seu próprio alimento, como as plantas, por exemplo. Além disso, são seres decompositores, fazem a reciclagem de macro e micronutrientes e dessa forma eles ajudam no processo de transformação dos alimentos, como por exemplo na produção de queijos. Os fungos também são utilizados na produção de bebidas e pela indústria farmacêutica, por exemplo, na produção de antibióticos como a penicilina. Durante a discussão do tema, o grupo também se questionou por que o queijo gorgonzola pode ser consumido sem riscos à saúde e os fungos que aparecem em alguns alimentos com o passar do tempo são vistos como tóxicos e não recomendados para consumo. Por conta disso, o grupo decidiu analisar essa questão e verificar a toxicidade do fungo Penicillium roquefort, presente no queijo gorgonzola, e os fatores externos que interferem na expressão nociva e tóxica desse fungo nos alimentos. Diante dessa discussão, o grupo escolheu esse tema de projeto com o intuito de analisar até que ponto os fungos podem ser considerados nocivos para a alimentação. Os principais fatores que incentivam esse desenvolvimento são a temperatura, umidade e o pH ideal do meio. Para que possamos compreender melhor os experimentos realizados pelo grupo, precisamos entender como surgem os fungos. Com a temperatura entre 20 e 26 graus e pH entre 4,7 e 4,8, considerado ácido, os fungos estarão em meio favorável. Porém, em condições adversas extremas, os fungos também conseguem se proliferar, mas liberam muitas toxinas. Seguindo essa linha de raciocínio, o grupo, com auxílio de artigos científicos, decidiu colocar o fungo do queijo gorgonzola e o fungo em desenvolvimento no pão de forma em pHs neutro, básico e ácido, para conseguir analisar a velocidade e a toxicidade desses fungos em condições diferentes. O termo micotoxinas é utilizado para designar um grupo de compostos produzido por alguma espécie fúngica durante seu crescimento que causam danos à saúde. Os principais fatores que controlam a produção dessas toxinas são temperatura, pH, o tipo de fungo e o que compõe os alimentos, entre outros fatores. Em relação às metodologias e aos experimentos realizados, na primeira semana, o grupo realizou o preparo das placas de Petri com meio LB, onde os fungos iriam ser cultivados. Foram feitos os esfregaços do fungo do queijo gorgonzola em placas com meio ácido, alcalino e neutro, e de uma mistura de fungo do queijo com pão de forma em placas com meio neutro. Todas as placas foram guardadas em laboratório com temperatura controlada para melhor desenvolvimento dos micro-organismos. Na segunda semana, o grupo avaliou as placas entre si e comparou os seus diferentes desenvolvimentos, analisando o crescimento de micro-organismos. Fazendo uma observação, o grupo utilizou de caracóis no experimento para comprovar a sua hipótese. Foram inseridos caracóis nas placas com o objetivo de avaliar se a mudança de pH alterava ou não a toxicidade nos diferentes meios, tornando um fungo não tóxico nocivo à saúde. Esses animais, assim que colocados em placa, foram mantidos em meio favorável e com alimento. Diante dessa escolha de experimento, o grupo esperou uma semana para avaliar se esses caracóis iriam sobreviver à toxicidade do fungo que estavam nas placas. Após analisar as placas ao longo das semanas, o grupo chegou aos seguintes resultados. A placa Q1, que continha queijo gorgonzola em meio básico, tinha a presença de um pedaço de tamanho considerável de queijo na placa. Foi notado também, com o passar das semanas, um grande agrupamento aveludado de fungos e um aspecto craquelado e de filamentos finos próximo do queijo. A placa Q2, que tinha queijo gorgonzola e meio neutro, teve crescimento de colônias de bactérias pela placa e grânulos e pequenos filamentos em aspectos agrupados. Já na placa Q3, que obtinha queijo gorgonzola e meio ácido, houveram a aparição de grânulos próxima à região do esfregaço. E também na placa como um todo, um aspecto mais uniforme em comparação com as outras placas. Seguindo na análise de placas, na placa P1, que obtinha pão de forma e meio neutro, resultou em agrupamentos de fungos mais concentrados no centro da placa e filamentos disformes. Já na última placa, P2, que obtinha pão de forma mais queijo gorgonzola em meio neutro, tivemos crescimento de colônias de bactérias na placa e filamentos com aspecto de seda. Com os resultados obtidos, o grupo concluiu que a toxicidade do fungo se expressa em meio básico e neutro, em razão de não ser o ambiente propício para a sobrevivência do fungo Penicillium roquefort, o qual vive e realiza suas atividades metabólicas em meio ácido. Dito isso, a consequência da morte do fungo é a liberação das micotoxinas, que nesse caso seria a patolina. Logo, o pH básico e neutro impossibilita a consumação do alimento, enquanto o pH ácido o torna ideal. Em relação às mortes dos caramujos, acredita-se que as condições ambientais não foram tão favoráveis assim como o grupo imaginava. A temperatura, alimentação e umidade influenciaram diretamente no experimento, podendo influenciar também a morte dos animais. Além desse fato, como proposto pela hipótese do grupo, os organismos dos caramujos não sobreviveram às condições de pH impostas. Haja vista a repulsão dos animais quando foram colocados em placa.
Em nome do grupo, agradeço ao professor Fulvio Mendes por todos os conhecimentos transmitidos no decorrer do curso. Agradecemos também aos técnicos de laboratório pelo auxílio essencial na confecção e no desenvolvimento dos projetos, e principalmente à técnica Bianca, que acompanhou o projeto desde o primeiro experimento. Além disso, agradecemos ao colega de classe Rodrigo Soares por ter nos disponibilizado os caracóis.